da Polícia Federal. Agora a gente volta a falar com o Leonardo Amaro, da nossa redação de São Paulo, porque nessa terça-feira, o Léo, também um dos sócios do bar Ministrão, que é aquele bar investigado principalmente ali, né? Pelo menos surgiu a história a partir dali, por suspeita de venda de bebidas adulteradas com metanol. Ele foi ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito do Metanol. Esse depoimento estava marcado para 13h e, além dele, o Gabriel Marques Pinheiro, diretor executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, também foi ouvido. A gente tem detalhes já dessa sessão importante sobre esse assunto tão importante, o Léo, que amedrontou a população brasileira, né? Sim, Nath. Ontem a gente teve, então, mais uma sessão, né, da Comissão Parlamentar de Inquérito estabelecida pela Câmara de Vereadores de São Paulo, que investiga a procedência de bebidas alcoólicas vendidas na capital paulista. Como você mesma disse, ontem prestaram depoimento um dos sócios do Ministrão Bar, um estabelecimento nos Jardins, bairro Nobre, né, da Zona Oeste de São Paulo. Esse bar, só para a gente lembrar, então, foi onde uma mulher afirma que consumiu 3 doses de caipirinha e depois perdeu a visão, né? Então ela fez a denúncia de que ela teria sido intoxicada após consumir bebidas nesse bar. Esse bar ele chegou a ser interditado ainda no final do ano passado, passou por perícia, passou por uma inspeção da vigilância sanitária e já foi reaberto, está funcionando normalmente. Além dele, também o diretor da Abrazel, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o Gabriel Pinheiro, ele foi o primeiro a depor. Ele disse, né, o principal destaque ali do que ele disse, aliás, ele foi na condição de convidado, né, não de investigado, ele foi na condição de convidado pela comissão que investiga esses casos de metanol que São Paulo registrou, principalmente no fim do ano passado. Disse que o setor de bares e restaurantes foi muito afetado, né, durante a crise do metanol. E um dado interessante é de que o consumo das bebidas alcoólicas não retornou aos patamares anteriores a essa crise, né, à divulgação, aos registros desses casos de intoxicação, então que mostra aí uma certa apreensão também, né, pelo menos da população de São Paulo, em consumir bebidas alcoólicas, principalmente as bebidas destiladas, que foram as principais envolvidas, né, nesses casos de intoxicação. Ele também apontou ali medidas de transparência que os bares e restaurantes se esforçam ali para ter, né? Ele até separei uma frase que ele disse, abrindo aspas então para o Gabriel Pinheiro. Ele disse que temos uma lista dentro do site bebidalegal.com.br, onde qualquer empresário pode consultar os distribuidores homologados pela indústria e que essa é a maior medida de transparência que a categoria tem hoje, né? Então ele ressaltou essa questão da transparência, do relacionamento com os fornecedores. Esse foi a principal linha, então, que o diretor contribuiu ali como convidado. Em seguida, quem prestou depoimento foi o Fagner Santos, que é o sócio do Ministrão Bar, né? Ele foi questionado ali pela comissão de vereadores. Ele disse que possui todas as notas fiscais das bebidas que foram apreendidas pela vigilância sanitária e que vai ceder, né, essas notas fiscais à comissão para análise, mas que ele confia, né, no seu distribuidor. Ele disse que o serviço continua o mesmo, né, dentro do Ministrão Bar, ele não mudou de fornecedor, ele continua com as suas relações comerciais da mesma forma que acontecia antes dessa denúncia do caso da Radihani, né, que foi a mulher que consumiu as bebidas e depois perdeu a visão. Ele disse também que ele próprio verifica, né, todos os rótulos, as bebidas, as caixas que chegam até o estabelecimento e que depois são comercializados ali no Ministrão. Os vereadores o questionaram a respeito de um seguro, né, para assegurar, né, a responsabilidade civil em casos não somente de possíveis intoxicações por metanol, como é o caso que tem sido investigado, mas também de intoxicação alimentar, né? Porventura pode acontecer não somente nesse estabelecimento, mas qualquer bar, restaurante está sujeito a essas ocorrências. Ele disse que o bar não possui qualquer seguro nesse sentido, mas que ele pode analisar isso junto aos outros sócios do estabelecimento, que essa pode ser uma questão que a empresa analise a partir de agora.
mas desde o início dessas investigações, o Ministrão tem sido incisivo em dizer que a vigilância sanitária não identificou, né? Eles até publicaram um laudo da Prefeitura de São Paulo, onde ali traz uma aquela carta, né, que o vigilante faz depois de uma inspeção, dizendo que não encontrou metanol. Então, o bar pelo menos segue funcionando normalmente, mas ainda é objeto de investigação. Só para a gente trazer então os dados mais atualizados, né, eles desaceleraram no início desse ano, mas a Secretaria Estadual de Saúde contabiliza 52 casos confirmados de intoxicação por metanol presentes em bebidas adulteradas, sendo desses 52 casos 12 mortes. Então esse assunto ainda gera bastante receio, bastante medo por parte das pessoas que ainda consumem, pelo menos aqui em São Paulo. Haja visto o que o diretor da Abrazel disse, de que o consumo dessas bebidas destiladas ainda não retornou aos patamares anteriores. Leonardo Amaro, um dos nossos repórteres da redação de São Paulo, trazendo informações agora da CPI do metanol, que acontece lá em São Paulo, e também a atualização dos números de mortes pelas chuvas no estado. E também, claro, né, os pontos mais importantes agora de atenção, como, por exemplo, Peruíbe, né, cidade do litoral sul de São Paulo. Obrigada, viu, Léo? Um ótimo trabalho. A gente volta a se falar muito em breve. Eu que agradeço. Até mais.